Olá pessoal, queria pedir desculpa aqui pelos transtornos, porque quando eu fui verificar a videoaula que eu tinha gravado anteriormente, estava tudo sem áudio, já no canal, e eu tive que apagar, excluir tudo. Imagine o trabalho, gastei mais de quase 2 horas para gravar, para preparar e gravar tudo. Aí a gente vai voltar, né? Mas desculpe, tá? A gente vai agora gravar para valer, tá? Então a primeira videoaula hoje é sobre, continuando o assunto desenvolvimento humano. Nós paramos nessa imagem aí na aula anterior, e também falando sobre os países emergentes. Quem são os países emergentes? São aqueles países que são classificados como país em desenvolvimento ou país pobre, mas que vem passando por mudanças, transformações, melhorias, né? Como aqui cita, que estão em rápido crescimento econômico, industrialização, e que melhoraram suas estruturas e melhoraram a qualidade de vida de suas populações. Ou seja, são aqueles que estão melhorando suas condições, estão em fase de crescimento e que daqui a alguns anos podem se tornar países desenvolvidos. Então esses são os chamados países emergentes. Emergir significa crescer, ou seja, que estão em fase de crescimento, certo, gente? E aí hoje a gente vai falar, continuando aqui, segundo a ONU, os países menos desenvolvidos apresentam graves problemas socioeconômicos e os piores índices de desenvolvimento humano. Isso aí vocês já sabem, né? São tem os emergentes e tem aqueles menos desenvolvidos, né? Aqueles pobres, tem aqueles pobres, muito pobres, né? Que são os mais vulneráveis, os países mais pobres do mundo, né, gente? E nessa categoria de países mais pobres do mundo, a gente separou aqui 48 países, dos mais pobres, dos 48 países mais pobres do mundo, gente, dos 48 mais pobres do mundo, 34, tá até errado aí, né? Em vez de 48 localizadas, são 48 no geral, né? 34 na África, ficam na África, 34 países ficam na África, 13 ficam no continente asiático e um na América, né? Dos 48 países mais pobres do mundo, apenas um fica na América, que é o Haiti. Que o Haiti, tem gente até que pensa que o Haiti fica na África, por causa da origem étnica, que a maioria são descendentes de africanos, e também pelo fato de ser muito pobre, né? E você pensa que está na África, mas não é. É na América. O Haiti fica na América. Então esses são os países mais pobres do mundo. Os 48 ficam aí nesses três. Os 48 mais pobres do mundo ficam nesses três continentes aí. Ó, essa mesma organização classifica alguns dos países socialistas como economia de transição. Tem os países pobres em desenvolvimento e tem os de economia em transição. Por que são separados? Gente, quando existiu o socialismo, né, entre o final da Segunda Guerra Mundial até o início da década de 90, existia a expressão terceiro mundo, aliás, segundo mundo. O segundo mundo, o terceiro mundo eram os pobres, ou o país em desenvolvimento, hoje como é chamado, né? E os de segundo mundo eram os países socialistas. Os de primeiro mundo eram os capitalistas desenvolvidos, né? Segundo mundo eram os países socialistas. E hoje esses países eles estão passando por um processo de transição, que acabou o socialismo, né? Com o fim da União Soviética. E aí esses países começaram a passar para o sistema capitalista. Como mudar para o socialismo, do socialismo para o capitalismo, não se dá de uma hora para outra, tem todo um processo para poder se adaptar e tal, que muitos ainda estão passando por esse processo, eles demoram décadas. Esses países que eram socialistas são chamados hoje de economias de transição, porque ainda estão passando pelo processo de transformação, né, de mudança para o capitalismo. E aí hoje vamos frisar mais a pobreza extrema. De acordo com o Banco Mundial, mesmo nos países por eles designados em desenvolvimento, há elevado percentual de pessoas pobres e extremamente pobres na população, sobretudo na África subsaariana e
no sul da Ásia. Ou seja, existe o pobre e o extremamente pobre. Quem é que é o considerado pobre? Qual é o indicador? Qual é o critério que eles utilizam? As pessoas consideradas pobres são os que vivem com renda inferior a 3 dólares e 10 centavos por dia, que equivale hoje, vamos colocar em média, de 16 a 18 reais por dia, que é muito pouco. Se você for num restaurante e for comer bem, né, sem comprar açúcar, essas coisas, você vai, o prato ele vai ser mais do que isso aí, né? Você vai servir, vai pesar lá e o valor será mais do que 20 reais, né? Se você for comer bem mesmo, né? Para encher a barriga. E por dia uma pessoa não vive só com 20 reais, é muito pouco, né? Vive, né? Só que não vai ter uma qualidade de vida, porque tem uma boa qualidade de vida, porque tem muitas outras coisas necessárias para que o ser humano tenha uma boa qualidade de vida, né? Então quem recebe isso aí vive abaixo da linha de pobreza. E aí não vai ter estrutura para ter uma moradia boa, como vocês veem na imagem, né? Ter uma roupa boa, né, de qualidade, morar num local que tem saneamento básico, essas coisas, né, vai ser complicado, a não ser que ganhe uma casa, né, uma casa popular, um exemplo, né, senão vai viver nessas condições que vocês estão vendo na imagem, né. Muitas famílias vivem dessa forma aí porque estão abaixo da linha de pobreza, ou desse jeito aí, procurando materiais recicláveis em lixões, visando ter uma renda melhor, garantir a sobrevivência, né? As crianças elas não vão crescer desse jeito que vocês estão vendo, subnutridas, às vezes sem acesso a escolas, vão ter que ajudar as famílias. E aí isso aí é a extrema pobreza. Aliás, quando as pessoas vivem abaixo da linha de pobreza. Porque a extrema pobreza mesmo é quando vai além dos limites, né? As extremamente pobres, as pessoas extremamente pobres, são as que vivem com menos de R$1,90 por dia, no limite da miséria. Em 2011, o país que tinha mais pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza era a Índia, com 265 milhões de miseráveis. Só que é assim, gente, a Índia é um país que tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Então, mas o número é alto. Isso aí equivale a uma população maior do que a população do Brasil. Só de miseráveis, né? Pessoas que estão abaixo da linha de pobreza, que são extremamente pobres. E de 2011 para cá não mudou muita coisa não. Aí eu vou encerrar esse vídeo aqui, depois a gente continua numa outra. Ok?